Quantas placas fotovoltaicas eu posso utilizar em um inversor de tensão off-grid? Existe um limite máximo de placa solar fotovoltaica que pode ser colocado em um inversor off-grid? Se existe, qual é este limite? Também tem essa dúvida? Já fez esse tipo de pergunta? Então eu convido você a acompanhar mais este episódio do quadro Aqui no Responde, que eu vou ajudar você a entender de uma vez por todas. Vem comigo! Bom, essa é uma pergunta que eu recebo direto aqui no canal do YouTube, às vezes por e-mail, inclusive de alunos também da plataforma. Qual a quantidade máxima de placa fotovoltaica que eu posso ligar em um inversor de tensão off-grid? Existe um limite? Qual a quantidade necessária para que esse inversor funcione de maneira adequada? E aqui você precisa entender o seguinte. Primeiro de tudo, a gente precisa separar as coisas. O inversor de tensão fotovoltaico off-grid, um inversor off-grid para uso em sistemas fotovoltaicos isolado da rede elétrica, não é ele em si que vai determinar a quantidade de placas fotovoltaicas que você vai precisar para o teu sistema solar. E também não existe um limite máximo para o inversor, uma vez que as placas solares fotovoltaicas não são ligadas diretamente ao inversor de tensão off-grid. Então, o que determina a quantidade de placa solar que você vai precisar para o teu sistema fotovoltaico é a sua demanda. E o que compõe esta demanda? No sistema fotovoltaico off-grid, são basicamente dois fatores que compõem a esta demanda. Primeiro, o tamanho do seu banco de baterias. Segundo, a quantidade de cargas que você vai utilizar ao mesmo tempo que faz a carga do banco de baterias no dia seguinte. Ou seja, no dia anterior à noite você usou parte daquela carga do banco de baterias, no dia seguinte você precisa repor esta carga e ainda utilizar equipamentos eletrodomésticos ao mesmo tempo que faz esta carga. Então é exatamente isso que compõe a demanda que você vai ter de energia durante um dia, durante uma janela de produção fotovoltaica. E é exatamente isso que vai determinar a quantidade de placa solar fotovoltaica que você precisa, em conjunto, claro, com a média de insolação da sua região, com o HSP da sua região, ou seja, horas de sol pleno da tua região, e não a potência do teu inversor. Você pode muito bem ter aí um inversor de tensão fotovoltaico off-grid de 3.000 watts, por exemplo, em 24 volts, saída 220, e ter aí 5, 6.000 watts de placa fotovoltaica. Como também você pode ter um inversor de 3.000 watts, por exemplo, ou 2.000 watts que seja, ou um exemplo de 5.000 watts, como por exemplo eu tenho um da Grovat aqui de 5.000 watts, e tenho apenas, se eu não me engano, 2.100 watts de placa fotovoltaica ligadas a este sistema fotovoltaico e não diretamente ao inversor, beleza? Aí um outro ponto importante também é a placa solar fotovoltaica não é ligada diretamente ao inversor de tensão. Então, não é correto dizer quantas placas este inversor de tensão off-grid suporta. No caso do on-grid, sim. No caso do on-grid, ele é ligado diretamente ao inversor que está incorporado ao MPPT. Aí existe um limite de placa máximo que você vai poder colocar nesse inversor. Mas não é um limite em si, em quantidade, e sim em tensão. Porém, é muito importante levar em consideração também que por mais que você respeite o limite de tensão no sistema on-grid, as placas em série não passou da tensão máxima que o inversor suporta. Você quer colocar placas em paralelo para produzir num dia que a insolação não está muito boa. Existe um limite também máximo de placas, mas não em função do inversor, não em função do teu sistema, e sim em função de que se você colocar muitas placas, que aí a gente chama de oversizing, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falo de oversizing em um controlador de carga MPPT da ePever. Vai ficar o link aqui embaixo na descrição, vai aparecer cards aqui em cima também para você acompanhar. Então, ou seja, existe um limite desse oversizing, e se você colocar mais do que esse limite, não quer dizer que o seu inversor on-grid vai danificar. Pode acontecer, tá, de danificar, mas isso não quer dizer que vai danificar. Também não quer dizer que o seu controlador de carga vai danificar. Pode ocorrer? Pode, mas não é correto afirmar que de fato vai danificar, a não ser que você ligar com tensões muito mais altas, aí danifica praticamente de imediato. Agora, o que faz com que limite isso daí é o prejuízo que você pode ter.
Ou seja, você tem um oversizing muito grande de placa, ou seja, um sobredimensionamento muito grande de placa fotovoltaica em um sistema, você vai acabar tendo muito prejuízo, ou seja, aquela quantidade que você tem que não vai ser utilizada num dia nublado mesmo, por exemplo, num dia de sol vai gerar demais, muito mais além do que aquilo que de fato você precisaria, até mesmo para dias nublados. E isso vai acabar te trazendo prejuízo. Você vai fazer um investimento grande em placa fotovoltaica, um investimento grande em estruturas e aí ainda assim você vai acabar tendo prejuízos. Então o que limita a quantidade de placa solar não é a capacidade do inversor fotovoltaico off-grid. On-grid é um pouquinho diferente, como eu te falei agora de pouco, mas no off-grid não é o inversor, e sim, de fato, a sua demanda como um todo. Outro ponto que pode também determinar a quantidade de placa fotovoltaica em um sistema off-grid é a capacidade em amperes do seu controlador de carga. Às vezes, você tem um controlador de carga de 40 amperes, e no manual do seu controlador de carga diz lá que suporta um oversizing aí de 50% a mais da quantidade de placas. Por exemplo, sei lá, 1440 watts, já está no limite de oversizing. Você pode colocar mais placa do que isso? Você até pode. Não quer dizer que vai danificar o seu controlador de carga, mas aí você começa a ter prejuízos. E um outro ponto também que determina a quantidade de placas fotovoltaicas é se você quer produzir energia até mesmo em dias nublados, na época de inverno, onde o sol está um pouco mais baixo, e a produção fotovoltaica acaba sendo um pouco mais prejudicada. Num cenário como esse, você pode sim ter uma quantidade a mais de placas para que de fato nesta época você produza mais energia. Mas aí entra uma coisa que muita gente comenta, mas na época de verão eu vou perder energia, eu vou desperdiçar. Não é bem assim, e isso é assunto para uma próxima aula, para um próximo quadro, para um próximo episódio do quadro aqui no Responde, para a gente abordar esse tema, que é um tema muito polêmico e muito interessante também. No entanto, eu sempre recomendo para as pessoas fazer aí um projeto fotovoltaico de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua demanda. E se você quer produzir energia o suficiente para sua residência, para suas cargas, para o seu comércio como um todo no sistema off-grid, até mesmo na época de inverno, então você precisa sim dimensionar o teu sistema em função da época de inverno. Aí nesse caso você vai ver que vai necessitar de mais placas fotovoltaicas. Agora, se você for comparar esse mesmo projeto calculando para a época de verão, onde o sol está mais alto, a irradiação é maior, vai dar menos placa fotovoltaica. Então você consegue ver também neste ponto que a quantidade de placa solar fotovoltaica é determinada em função da sua demanda e de que época do ano você quer pegar como base para a sua produção fotovoltaica. Aqui no meu sistema fotovoltaico, eu faço o meu projeto sempre com base, aliás, eu fiz o meu projeto com base na época de inverno. Então agora que nós já estamos aqui no outono, caminhando para o inverno, eu consigo produzir a energia que eu preciso mesmo para esta época, para manter o meu banco de baterias carregado e ainda utilizar as cargas durante o dia. Num caso como esse, eu preciso de bem mais placas fotovoltaicas. E quando chegar a época de verão, eu vou ter produção igual a que eu preciso. Na verdade, eu tenho condições de produzir mais, porém eu não vou produzir o mais que eu posso produzir, porque eu não vou demandar aquilo. A minha média de demanda é quase que praticamente constante, é linear. Na época de inverno, eu não consigo produzir muito, mas eu tenho placa o suficiente para isso. Na época de verão, eu tenho condições de produzir bem mais, mas eu não demando isso. E acaba que fica energia sobrando. Eu não tenho demanda, não tenho energia sendo gerada, mas eu tenho capacidade de gerar caso eu precisar. Aí entra a questão, de repente, de verão, você ligar mais ventiladores e tal, aí você vai ter aquela energia excedente para aquela época. Então, o que determina de fato mesmo a quantidade de placas, recapitulando aqui, não é a capacidade, o tamanho, a potência do teu inversor de tensão off-grid, e sim todos esses pontos que eu falei, recapitulando para você, o mais primordial de todos é o tamanho do seu banco de baterias
e a quantidade de energia que você precisa utilizar ao mesmo tempo que carrega este banco de baterias, beleza? Eu espero que você tenha gostado de mais este episódio do quadro aqui no Responde. Participa aqui embaixo no campo de comentários se te ajudou. Comenta aí pra gente que chegou até o final de mais este vídeo. É super interessante pra gente saber até que ponto do vídeo você está chegando. Se tinha esta dúvida, comenta aqui pra gente também. E eu convido você, é claro, a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Dessa forma, outras pessoas também podem se beneficiar de conteúdos valiosos como esse que eu preparo para você com muito carinho, com muita dedicação, para que você tenha sempre a melhor experiência, o melhor conhecimento em energia solar fotovoltaica, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes ou dicas aqui do canal. Fui!